Você sabe quais são as 3 maiores dores de um ser humano? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast da Fator RH, que fala sobre técnicas de gestão, liderança e desenvolvimento de pessoas. Se você é da área da saúde, eu te convido agora a prestar muita atenção nas 3 maiores dores de um ser humano. Pode ser um colaborador, pode ser um líder, não importa. A primeira grande dor, a gente sabe psicologicamente, os estudos mostram, é a perda de alguém da nossa família ou alguém que a gente ama muito. A morte é a maior dor do ser humano. A segunda maior dor é interessante, é a demissão. Quando um colaborador ou um líder é demitido e não estava esperando por isso, isso impacta de forma psicológica e impacta de forma profunda. Segundo os especialistas, alguns estudos nos Estados Unidos de psicólogos, a dor da demissão é extremamente agressiva. E a terceira grande dor? Incrível, mas essa é uma conclusão nossa na Fator RH, trabalhando há 30 anos com gente, com hospitais, com enfermeiros, com farmacêuticos. A terceira grande dor é o medo da avaliação de desempenho. Interessante isso, né? E o mais interessante de tudo, 40% das pessoas, segundo a revista Exame, a Você S.A., as melhores empresas para trabalhar, 40% das pessoas quer ser avaliada, mas nunca teve, nem de longe, uma conversa de desempenho com o seu líder. Por quê? Porque o líder nunca fez avaliação de desempenho. Então a dor, pessoal, não é só o medo de quem vai ser avaliado. Existe o outro lado da moeda. Tem líderes que têm medo de avaliar. Porque não quer criar confusão, porque não quer se indispor, porque não sabe fazer. Então olha que loucura, pessoal. Segundo alguns artigos do Instituto Falcone de qualidade, e o professor Falcone é uma grande referência nesse século para nós que estamos à frente de gestão. Eu gosto muito dos livros dele, gostaria até de recomendar para vocês, leiam O Verdadeiro Poder, do professor Falcone, excelente livro. E o Instituto Falcone mostrou que o que falta, nessa terceira grande dor do ser humano é maturidade. E olha que interessante, maturidade de RH para a gestão de performance. A gente vem entrando e saindo de hospitais, instituições de saúde no Brasil, no Mercosul. Hoje a Fator RH tem 13 instituições, clientes nossos, na Argentina, como o Hospital Universitário del Plata, no Peru, no Equador, que utilizam a nossa ferramenta e o nosso método. E o que a gente vem percebendo com a adoção de uma ferramenta, de um método, é que essa terceira dor, ela cai, ela perde intensidade. Por uma razão, quando você tem método, e a Fator desenvolveu um método específico para hospitais. Quando você tem método, você tem transparência. E quando você tem transparência, não existe surpresa. Eu até gravei um outro podcast para falar de avaliação de desempenho, no qual eu dizia exatamente isso, Kinder Ovo. A avaliação de desempenho não pode ser um Kinder Ovo. Se você não ouviu, acessa logo na sequência, porque você vai entender ainda mais o que eu estou te dizendo aqui. Veja, quando a gente tem um método e a gente aplica esse método de forma consistente, com o RH, com a diretoria, em conjunto, a gente faz uma onda positiva dentro da instituição. Por quê? A avaliação não é para mandar a gente embora. A avaliação é para transformar times medianos, para não dizer medíocres, em times de alta performance. Ah, Fabrício, mas isso é impossível com a rotatividade que a gente tem nos hospitais. Então deixa eu te contar um segredo. Se você tem um bom trabalho
de clima organizacional, você reduz 3 vezes o nível de rotatividade dentro do seu hospital. Algumas pesquisas feitas pela Great Place to Work mostram, né, que há alguns anos, 5 anos mais ou menos, a gente tinha nos hospitais uma média aí de 24% a 30% de rotatividade no ano. Olha que loucura! Você está falando de quase 1/3 da força de trabalho do seu hospital muda em um ano. Olha o custo disto. Para e pensa, põe no lápis. Agora, os hospitais que tinham um melhor clima organizacional, o que eles conseguiram? Com método, pessoal, com método, com gestão por competências, com ferramenta, com aplicativo. Você pegar o aplicativo no seu celular e dar feedback por comando de voz. Então, método e ferramenta. Você melhora o ambiente de trabalho, tem mais elogio, mais reconhecimento. Sabe o que acontece com a rotatividade? E isso quem diz não sou eu. A GPTW, Great Place to Work, mostra. É 1/3 menor a rotatividade nos hospitais que tem um bom ambiente de trabalho, que tem método, que tem modelo de gestão por competências, que dá feedback, que conhece e reconhece os colaboradores, que promove uma força de trabalho saudável do ponto de vista emocional. Tudo isso para a gente poder entender que, na realidade, o nosso papel de liderança é tentar diminuir as dores da nossa equipe. As 3 maiores dores: a morte, a demissão e a avaliação de desempenho. Veja, contra a morte a gente não pode fazer muita coisa. Em relação à demissão, se você está dando feedback, registrando feedback, dando oportunidade, no dia que você fizer a demissão, não é surpresa. Mais do que isso, o colaborador já tinha essa expectativa de que ele não iria ficar. Portanto, você reduziu o impacto psicológico, porque você, como líder, fez a lição de casa. Você conversou e registrou feedback, conversou e registrou feedback. No 3º, 4º, você tomou a decisão de desligamento, mas isso já era meio que quase acordado entre você e seu liderado. E isso faz diferença. Jack Welch dizia: demissão com surpresa significa líder incompetente. E vou dizer mais, a avaliação, medo da avaliação, isso você pode fazer muita coisa. Desde o método, né, que você pode ter um método inteligente, porque método não significa só comprar um computador ou um sistema qualquer para rodar a avaliação de desempenho. Isso não é método. Método é ter muito bem organizado início, meio e fim, é capacitar, sensibilizar, preparar as pessoas para o processo. E é isso que a Fator RH faz. Há 25 anos, a gente entra e sai de hospitais preparando você para estar pronto para fazer a melhor avaliação, para poder, no final, estar na mesma página do seu colaborador e fazer a diferença. Então, se você acredita que método e gestão por competências fazem a diferença, deixa um comentário aqui pra gente no YouTube, no Spotify. A sua opinião para nós também é muito importante, ok? 5 minutos de gestão. Nessa semana, lembre-se das 3 dores maiores do ser humano. E saiba, eu não vou conseguir resolver a primeira, mas as outras 2 estão na minha mão. Boa semana.